final. O meu desejo maior é contigo estar. Eu deixo o meu inteiro, minha alma clama, e Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará, e tua glória incomparável sem final. E o meu desejo maior é contigo estar. Deixa o meu inteiro, minha alma clama, e deixa o meu inteiro, minha alma clama. Aleluia. Por ti, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por esse grande privilégio de nós estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pela vida, pela paz, pela alegria, pelo sustento, pelo teu amor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo alimento, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para conosco. Obrigado, Senhor, por aqueles que vieram aqui pela primeira vez. Obrigado, Senhor, pela tua igreja reunida e por esse grande privilégio que nós temos de servir a ti, ó Pai. Espírito Santo, continua ministrando, continua tocando, continua falando, que essa presença gloriosa permaneça sobre cada um de nós. A ti, Senhor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Pode sentar, por gentileza. Que bom que você está aqui. Eu gostaria de deixar um pensamento, um texto, o qual o Espírito Santo colocou no meu coração, no meu espírito. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 14, do versículo 24 ao 30. Eu coloquei como título: um voto insensato. 1 Samuel 14, 24 ao 30. O título é um voto insensato, algo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. A palavra do Senhor diz assim, em 1 Samuel 14, 24: ora, os homens de Israel estavam já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue dos meus inimigos. Pelo que tudo o povo se abastece de comer. Mas todo o povo chegou a um bosque, onde havia mel, a flor da terra. E chegando, pois, o povo ao bosque, viu correr o mel, todavia ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara ao povo, pelo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e o molhou no favo de mel, e chegou a mão à boca, e aclararam-se os olhos. Então disse um do povo: teu pai solenemente conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer o pão hoje. E o povo ainda desfalecia. Pelo que disse Jonatã: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto maior não teria sido a derrota dos filisteus, se o povo hoje tivesse comido livremente do despojo que achou dos seus inimigos. Até aí, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse texto, pela tua palavra, pela revelação do teu Espírito no meu coração. Espírito Santo, traz luz, traz entendimento, Pai. Alimenta teus filhos, Senhor, e fortalece a nossa fé, para que a tua igreja cresça, desenvolva, para que o propósito e as promessas do Senhor se cumpram sobre as nossas vidas. É que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus,
Amém e amém. Queridos, esse é um capítulo que fala sobre a vida de Jonas, filho do rei Saul. E eu sempre falo, a cada texto, a cada versículo, nós encontramos verdadeiros tesouros para as nossas vidas. Em cada versículo nós precisamos enxergar Jesus. E quando nós enxergamos Jesus, através de cada texto, a cada passagem, isso vai fazer um diferencial na vida de todos nós. E esse texto fala de uma época em que os filisteus sempre estavam perseguindo, confrontando, se opondo contra o povo de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que Ele tem promessa na vida de cada um de nós, mas sempre vai ter algumas oposições em algumas áreas das nossas vidas, para nos amedrontar, para nos tirar a paz, para causar todo tipo de aborrecimento nas nossas vidas. E para que eu e você possamos vencer toda e qualquer adversidade e oposição que porventura se levantarão na nossa caminhada, nós precisamos estarmos atentos aos princípios da palavra do Senhor. A fé em Deus, ela vai sempre redundar em vitória. Todos aqueles que tiver fé no Senhor obterão vitória. Todos os filhos de Deus. Nós vimos nessa época que Saul, ele já começou a fazer coisas erradas. Se nós lemos o capítulo anterior, nós vemos ali ele oferecendo um sacrifício, aonde que somente o sacerdote, o profeta Samuel poderia. E Samuel atrasando do dia do sacrifício, e ele vendo que o povo ia se distanciando, ele assumiu a posição de sacerdote, e ele foi ali, ofereceu, e aquilo ali agravou o coração de Deus, porque no reino de Deus existem regras. Nós precisamos entender como funcionam os estatutos do reino de Deus. E quando nós entendemos esta palavra e começamos a andar sobre a palavra do Senhor, nós vemos Davi, que foi o segundo rei de Israel. Nós sabemos que Davi oferecia sacrifício ao holocausto. Mas por que Deus aceitava de Davi e não aceitou de Saul? Porque Saul, ele era apenas rei. Agora Davi, ele era rei e ele era sacerdote. Então eu e você, como rei e sacerdote, nós podemos usar a palavra de autoridade que é delegada sobre as nossas vidas, e também nós podemos adorar a Deus, nós podemos interceder, suplicar, oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, entrar na presença do Pai, porque também nós somos sacerdotes. E quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, isso faz todo um diferencial nas nossas vidas. Nós vemos aqui que Jonas, uma passagem que quando Saul se viu acuado pelos filisteus, e ele traz ali faz um estatuto para que o povo não viesse comer, ou seja, ele prega um jejum. Os seus soldados, os seus guerreiros já estavam frágeis. E ele falou: ninguém come, ninguém se alimenta, ninguém toma pão hoje, até tarde, até que eu tenha vencido os nossos inimigos. Ele dá essa ordem tola. A minha experiência, amado, muitas vezes que eu tenho observado, a maioria das pessoas comete esse tipo de erro. As pessoas só deixam para jejuar no momento de crise, no momento de uma enfermidade, de um momento de um levante, de um momento de uma oposição, de uma perseguição, no momento que ela quer tomar algumas decisões, aí ela jejua e ora. A oração e jejum, a oração é nossa comunhão com Deus. O jejum simplesmente é para que o meu ego ou minha razão caia por terra e o Espírito de Deus se manifeste e prevaleça sobre a minha vida. Muitas vezes nós aprendemos de uma forma errada que através do jejum nós vamos conquistar todas as coisas. Nós vamos triunfar, obter todo tipo de vitória, porque eu jejuei, porque eu orei. Ou seja, eu ajo somente quando eu quero jejuar, ou eu estou
passando por algumas lutas. Era exatamente isso que estava acontecendo com Saul. Diante de uma dificuldade, ele vinha pecando contra Deus, fazendo as coisas erradas, e de repente ele tinha um exército, tinha uma nação contra ele, e agora ele começa a colocar todos os seus guerreiros para jejuar. Amado, muitas vezes nós cometemos esse tipo de erro, mas a Bíblia diz que nós devemos orar e jejuar. A Bíblia diz que casca de demônio não sai através de jejum e oração. Só que muitas vezes nós interpretamos de maneira errada. E aqui, muitas vezes, muitas pessoas vêm no momento de crise. Eu lembro, esses tempos atrás, eu atendi um advogado aqui. Ele estava numa crise no casamento e falou: pastor, eu estou jejuando 40 dias. Jejuando e orando para que Deus faça tudo aquilo que restaurando. Eu digo: meu querido, você já está frágil, você está batido, você não se alimenta mesmo. Você tem costume de estar orando e jejuando? Não, pastor. Digo, isso é um suicídio. Primeiramente, deixe que eu jejuo por você. Deixe que eu entre nessa guerra por você. Posso trocar de microfone? Então, muitas vezes, nós agimos como Saul. No momento de crise, no momento de dificuldade, no momento que estamos passando problema, aí sim eu vou queimar a minha carne, vou jejuar, vou fazer isso, aquilo, para que Deus me traga a resposta, para que eu possa me vingar de todos os meus inimigos. É só nesse momento? Não. Nós precisamos viver uma vida contínua de comunhão com Deus. Nós precisamos viver uma vida de afinidade com Deus. Nós precisamos viver uma vida de relacionamento com Deus. Nós precisamos viver uma vida na obediência com o nosso Deus. E ele ali já estava errando, já estava falhando, mas ele queria obter a vitória, através da sua força, através do seu braço, através do seu desejo. E não é assim que as coisas funcionam. E ele coloca ali, faz esse conjuro para que o povo não comesse os seus soldados. Eles já estavam fracos, já estavam abatidos emocionalmente, psicologicamente. E eles passaram no lugar aonde que aflorava na face da terra tanta quantidade de mel. E eles, quando Saul dá essa ordem a eles, mas a Bíblia diz que o seu filho Jonatas não ouviu. Ele passa ali, tinha uma vara, passou naqueles favos de mel e trouxe na sua boca. E quando ele fez isso ali, automaticamente, a Bíblia fala, ele diz que os seus olhos clarearam. E aquilo fortaleceu ele e o seu escudeiro. E ele tinha uma palavra como todos nós temos, que o Senhor está na frente da batalha, que o Senhor peleja por nós, que a guerra é do Senhor, e agindo o Senhor, quem impedirá? E ele se alimenta ali. Nós vemos que Jonas era um homem um grande líder nato, era uma pessoa que tinha fé, era um homem que procurava fazer a vontade de Deus. Quando eu e você procuramos fazer a vontade de Deus, isso vai fazer toda a diferença também na minha vida e na sua vida. Os filisteus enviaram ali um destacamento para que estivesse guardando toda a passagem de Missimas, mas Deus tinha colocado no coração de Jonas, ele cria que ele entraria no território, não ficaria ali entrincheirado, esperando os ataques dos filisteus, porque a Bíblia diz que nós que devemos perseguir os nossos inimigos, e não ser perseguido por eles. Se tiver alguma coisa, é nós que se posicionamos, e o Senhor peleja pelas nossas vidas. Não adianta ficar correndo, não adianta ficar de um lado para outro. Quando você lê o versículo 2, você vê Saul hesitado de um lado para outro, e seu filho estava agindo com fé, e o rei estava ali perturbado, ia para um lado para o outro, colocando situações adversas
para que o povo aceitasse, achando que tudo aquilo ali traria vitória. Muitas vezes nós enfrentamos situações semelhantes na nossa caminhada. E em vez de nós focarmos na palavra de Deus, nas promessas de Deus, nós queremos achar a solução imediata para resolver essas causas. Porque Deus tinha chamado, sim, Saul para libertar o povo das mãos dos filisteus e de todos aqueles que se levantassem. Quando você lê a história de Saul, ele, em vez de obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, ele começou a gastar o tempo em tentando terminar aqueles que outros começaram. Muitas vezes nós gastamos muito tempo para tentar fazer reparo que outras pessoas que começaram a fazer não terminaram, e nós esquecemos do propósito que Deus tem para nossas vidas. E foi exatamente esse o erro de Saul. Porque eu sempre tenho ensinado que muitas vezes você pode estar envolvido nas coisas de Deus, mas isso não quer dizer que você está fazendo para Deus. Saul era o rei de Israel. Ele estava envolvido nas coisas de Deus, mas ele não fazia as coisas em obediência a Deus. E isso é muito perigoso, queridos. Porque o fato, muitas vezes, de eu estar envolvido, participar, estar servindo com os irmãos dentro de uma congregação, mas eu preciso estar fazendo a vontade de Deus, porque isso vai fazer todo o diferencial na minha vida. Por tudo que Deus já tinha feito a ele, por tudo aquilo que Samuel já tinha ensinado a ele, mesmo assim ele não tinha fé. E não procurava glorificar a Deus. Amado, isso acontece muitas vezes conosco. Deus já fez tantas coisas nas nossas vidas, já nos tirou de tantas situações adversas, já manifestou seu poder, nos deu livramento, abriu porta financeira, fez coisas grandiosas. Nós temos sido ministrados, temos aprendido tanto da parte de Deus. Deus usa homens e mulheres para nos ensinar, mas mesmo assim eu não creio, mesmo assim eu não glorifico a Deus, eu não exalto o nome do Senhor. Por quê? Porque o nosso Deus, o Espírito Santo, o maior propósito do Espírito Santo nas nossas vidas é para que o nome do Senhor seja glorificado, através de cada vitória, cada resposta, cada porta que se abra, cada vida que é curada, cada vida que é liberta, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Saul, Deus fez tantas coisas na vida dele, deu vitória, manifestou tantas conquistas, mas o intuito do coração dele, usava Samuel para trazer as coisas mastigado para ele, mas mesmo assim, ele não tinha fé, e não glorificava a Deus. Quando nós lemos a história de Israel, nós vemos inúmeras pessoas, homens, que alcançaram grandes vitórias, tiveram projetos, objetivos, fizeram grandes coisas, receberam tantas coisas e fizeram tantas grandes coisas, mas no final abandonaram a Deus, terminaram os seus dias em derrota. Muitos homens que Deus tem promessa na vida deles, começaram a fazer as coisas certas, tiveram grandes vitórias, conquistaram tantas coisas em benefício próprio, e chega um momento da vida deles que eles abandonam a Deus e que eles terminam seus dias maus. Por isso que no livro do Apocalipse fala que nós devemos preservar, guardar a coroa. Porque o inimigo quer roubar de nós, e nós precisamos. Porque Deus conta com a igreja na face da terra para cumprir todo o propósito dele. A igreja é eu e você. Deus conta comigo e com você, para que vidas sejam libertas, vidas sejam salvas, vidas sejam transformadas, vidas sejam restauradas.
vida seja impactada pelo poder, uma mudança, uma transformação. Deus usa a sua igreja, nós temos um propósito. E quando você lê ali, por que Jonas se alimentou de mel? Porque o mel simboliza a palavra de Deus. Quando você se alimenta da palavra de Deus, isso vai clarear os seus olhos espirituais, vai trazer luz sobre a sua vida, isso vai te fortalecer. Não tem como nós vencer o adversário se nós não tivermos a palavra de Deus na nossa boca, se a palavra do Senhor não estiver em nós. Não tem como. Quando você olha a visão que João teve na ilha de Patmos, as duas visões, em Apocalipse 1:16 e 2:16 também, ele viu o Senhor, todo o resplendor da glória de Jesus, mas ele diz, mas a espada estava na sua boca. Não era na cinta, não era na mão. A espada, ela estava na boca. O mel significa a palavra de Deus. Quando você lê lá em Êxodo, no versículo 3:8 diz assim: e desci para livrar das mãos dos egípcios, para fazer subir daquela terra uma terra boa e espaçosa, para que a terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, heteus, amorreus, perizeus, heveus e dos jebuseus. Ou seja, Deus tirou o povo lá do Egito para uma terra grande, deleitosa, uma terra que produza leite e mel. Nós sabemos que o leite é a essência do mundo animal, o mel é a essência do mundo vegetal. Deus, ele diz, eu tirei o meu povo do Egito, eu coloquei na terra grande, espaçosa, para alimentar o meu povo com o mel. Deuteronômio 32:13 diz assim: e ele fez cavalgar sobre a altura da terra e comer o fruto do campo, também fez chupar mel da rocha, azeite da dura pederneira. Ou seja, aqui Deus fala sobre mel, sobre azeite e sobre rocha, que é igual a Jesus. O mel é a palavra de Deus, o azeite é o Espírito Santo que está sobre as nossas vidas, a rocha é Jesus, que através do nome de Jesus, ou seja, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho a rocha que é Jesus Cristo, e quando eu uso essa autoridade que foi delegada sobre a minha vida, eu tenho a palavra de Deus no meu espírito, eu tenho a unção do Espírito de Deus na minha vida, e eu uso a autoridade do nome de Jesus, que é a rocha, não tem para ninguém. Por que o povo de Deus vive acuado, triste, desanimado, frustrado? Muitas vezes o espírito de Saul tem agido no meio do povo. Deus chamou, Deus escolheu, Deus ungiu, mas vive fazendo as coisas erradas, não glorifica, não ama, simplesmente quer usar a Deus como um estepe em prol da sua vida, mas não em prol do propósito do reino de Deus. Quando você lê a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios 10:4, Paulo diz assim: e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual e que o acompanhava, e a pedra era Cristo. Quando o povo saiu do Egito e durante toda a travessia do deserto, a Bíblia diz que havia uma pedra que a acompanhava, o qual eles bebiam daquela pedra, e aquela pedra era Jesus. Ou seja, nós temos Jesus, e Ele nos alimenta, Ele nos fortalece, Ele é o provedor, Ele nos dá, Ele trabalha, Ele manifesta através do seu povo e da sua igreja. Você não precisa ficar correndo de um lado para o outro. Se você tem a palavra, se você tem unção, se você usa o nome de Jesus, se Ele está no teu coração, você é uma pessoa vitoriosa. Deus conta com você. Não fique tímido diante do gigante, das afrontas que surgirão, que se levantarão contra a sua vida. Somente creia na palavra de Deus. Isso fará toda a diferença. Quando você lê o Salmo 81:16,
A palavra do Senhor diz assim: eu te sustentaria com o trigo mais fino, e com o mel saído da rocha eu te saciaria. O mel da rocha de Jesus. Rocha, azeite e mel. Nós temos em nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para conquistar, para triunfar, para fazer diferença sobre a face da terra. Deus está dizendo que Ele sustenta toda a nação, todo o seu povo, através da sua palavra. Por que nós temos dificuldade de ler a Bíblia? Por que nós temos dificuldade, talvez, de examinar as Escrituras? A nação de Saul é uma nação que luta na face da terra com a sua força, com o seu braço, com os seus idealismos. Jonas, ele não compartilhou o seu plano para seu pai, porque o pai dele estava distante do princípio, porque o pai dele já tinha invocado várias vezes o Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor não atendeu a ele, não atendeu. Mas Jonas era um líder nato. Jonas era um homem que cria em Deus, cria nas promessas do Senhor, e por isso ele não compartilhou com o seu pai daquilo que ele cria. Então ele passou pelo bosque, ele diz: eu vou entrar na terra dos filisteus, nós vamos atacar lá. Porque ele comeu do mel, e pegou seu escudeiro, subiram o penhasco, e foram de encontro aos filisteus. Porque todos os filhos de Deus têm promessa e vitória em todas as áreas da sua vida. O que já estava escrito lá nos Pentateuco, quando você lê Levítico 26:7, perseguirei os vossos inimigos, eles cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100 deles, 100 de vós perseguirão 10.000, e o vosso inimigo cairão a espada diante de vós. Agir sem promessa de Deus, amado, simplesmente é uma presunção e não fé. Nós precisamos agir, mas dentro da palavra de Deus. Precisamos orar em cima da palavra de Deus. Quando você lê lá em 1ª Epístola de João 5,14, a Bíblia diz que tudo aquilo que você pedir, segundo a vontade de Deus, Ele fará através da sua vida. Tudo o que você pedir. Então Jonatas, ele tinha o conhecimento das promessas, que os 5 deles poderiam enfrentar 100. 100 deles poderia vencer 10.000. Você crê dessa forma? Quando nós temos promessa em Deus, nós podemos avançar em plena confiança daquilo que Deus tem para com nossas vidas. Veja o que diz em 1 Samuel 14:6. E disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem e passamos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós? Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Ele diz para o seu escudeiro: nós vamos entrar lá, vamos passar pelo penhasco, porque para Deus é indiferente se nós estamos em pouco, ou estaremos em muito. Para Deus não há diferença. Para Deus não há diferença se o Espírito dele está dentro de você. Não há diferença quanto que vai se levantar contra você, quantos que vão se acampar contra você. Para Deus não existe isso aí. Simplesmente Ele quer que você creia na palavra dele. Aquilo que Paulo fala em Romanos 8:31, que diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E por que nós vemos tantos crentes correndo do diabo? Por que nós vemos tantos crentes desanimados?
Por que muitos cristãos acham que não podem obter vitória, resposta, ou viver aquilo que a Bíblia nos ensina, que é possível nós vivermos, conquistarmos, caminharmos, ter uma vida de saúde, de paz, de alegria, de proteção, mesmo diante das tribulações, o qual nós vivenciamos dia a dia? E quando você lê o texto, quando os filisteus viram esses dois homens, eles zombaram, eles riram, apenas dois em lutar contra nós. Apenas dois homens. Mas muitas vezes, no momento de uma crise, no momento de uma oposição, as pessoas esquecem que nós servimos o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Há um texto que está lá em Josué 23 e 11, quando o povo estava invadindo, havia muitas províncias, muitos povos, cada província tinha seu reino, tinha seu rei, tinha suas leis, tinha seus deuses, e Josué, ele entrou e foi conquistando, mas tinha momentos que eles se deparavam com nações ali, grandes, se uniu para lutar contra eles. E quando você vê lá em Josué 23, 10, ele diz assim: um só homem dentre vós persegue a 1000, pois o Senhor, o vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos disse. Portanto, cuidai diligentemente, amar o Senhor, vosso Deus. Ele diz assim: um só homem, um de vocês, vencerão 1000 deles. Você crê que você terá vitória sobre quantos se levantar contra a sua vida? Era isso que Josué está falando: não tema, um de vocês vence 1000 deles, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele peleja por vós. Como eu vos disse a vocês, somente ame a Deus, somente glorifique a Ele, somente sirva a Ele. Porque um de vocês vencerão 1000 deles. Tudo que vocês precisam é amar a Deus. Tudo que vocês precisam é servir a Deus. Porque o nosso Deus, Ele habita no meio do louvor, está entronizado no meio do louvor. Um momento mais difícil, é uma guerra, dói tudo, dói perna, dói braço, dá vontade de tomar água. Parece que esse momento não passa. Você sabia que quando você adora a Deus, quando você celebra o Senhor, quando nós tocamos instrumento, o nosso adversário, eles começam a brigar entre eles? Você sabia disso? Veja o que Josafá fez. Os inimigos não começaram a se degradar entre eles. Quando nós se posicionamos em Cristo Jesus, e de repente Jonas e seu escudeiro entraram lá. A Bíblia diz que vieram 20 contra eles, mataram imediatamente. E aí eles começaram, entre eles, brigar entre si. Todos os filisteus começaram a se degradar entre eles, começou um rebuliço ali. E quando você olha lá para 1 Samuel 14, 6, 16... e ali os sentinelas de Saul, de Gebiá e de Benjamim começaram a ver aquelas multidões que se derretia, fugindo um para lá, outro para cá. Então disse Saul: vamos contar o nosso povo, quem de nós que entrou lá? Quantos homens entraram lá? E começaram a contar os seus guerreiros ali. Só está faltando 2 aqui. Quem? O teu filho Jonatas e o escudeiro. Mas um rebuliço tão grande lá no arraial dos filisteus. E no versículo 20 diz assim: então Saul e todo o povo que estava como eles se reuniram e foram à peleja. E eis que dentro dos filisteus a espada um era contra o outro, e houve uma grande derrota ali. Entre eles começaram a se degradar. Quando você louva, quando você adora, quando você glorifica, quando você toca o chofar, porque o sopro do chofar, o ar que está dentro de você, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, as trevas começam a bater em retirada, o inimigo começa a ser desmascarado.
mascarado, porque Satanás não aceita que o povo de Deus glorifique a Deus. Tudo que você precisa é crer na palavra de Deus. Tudo que você precisa é amar a Deus. Tudo que eu e você precisamos é obedecer o Senhor. E aí o Senhor fará coisas grandiosas através das suas vidas. Versículo 29, Jonas falando assim: porque meu pai está turbado aqui na terra. Ele colocou aqui fez esse voto tolo aqui. Eu só tomei um pouco desse mel, clarearam em minhas vistas. Imagina se todo o exército tomasse, se alimentasse desse mel. O que nós não faríamos na terra dos filisteus? Imagina se todo o povo de Deus começasse a usar a palavra. Imagina se cada um de nós começarmos a se tornar um profeta na face da terra. Nós estender as nossas mãos e começar a repreender as trevas, Satanás e seus demônios, essas leis endemoniadas, essas forças diabólicas que têm assolado a nossa cidade. Imagina o povo de Deus se prostrado diante do Pai, estendendo as mãos, se colocando, crendo, adorando, porque a guerra do Senhor, Ele peleja por nós, Ele está na frente da batalha. Não tema, não fique como Saul de um lado para o outro, não passe noite em claro, triste, chorando, abatido, desanimado. Nós temos um Deus que vela pelas nossas vidas, um Deus que está na frente da batalha. Nós temos um Deus todo-poderoso. Jonas falando, trouxeram para Jonas: olha, Saul vai matar você, porque você desrespeitou o voto dele. Ele diz: olha, se meu pai está fora de si, desequilibrado emocionalmente, o raciocínio dele é contraditório, isso tem causado um estrago no reino dele. Quando nós raciocinamos, temos um raciocínio contraditório à palavra de Deus, às promessas de Deus. Isso causa, amados, um estrago na nossa vida espiritual. Quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, e não da forma que a palavra do Senhor quer que nós façamos. O estado espiritual do nosso coração é revelado pelos nossos atos e pelas nossas palavras. Todo o estado espiritual de uma pessoa, você começa a ver pelos atos dela e pela palavra que sai da boca dela. E é exatamente isso que o adversário quer. Porque o próprio Jesus fala em Mateus 12:34, o homem fala aquilo que está cheio o coração dele. Quando você lê um pouquinho mais de história de Saul, você vai ver o que a Escritura revela sobre ele, com frequência, um coração, cheio de orgulho, pela insensatez e pelas dissimulações. Isso é algo típico do reinado de Saul. O coração dele cheio de orgulho. Um homem insensato. Um homem que desestimulava. Não só ele era desestimulado, mas as pessoas que conviviam com ele. Muitas vezes o inimigo usa pessoas para desestimular a nossa fé, para nos acusar, para dizer que não dá, que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, que não tem mais jeito, essa doença não tem cura, essa porta não se abre, essa solução financeira não tem jeito, não tem como. Amados, quando nós entendermos que um homem espiritual, que tem uma vida com o Senhor, ele crê nas promessas de Deus, ele anda no caminho do Senhor, e Deus manifestará de uma forma tão grande e poderosa. Veja o versículo 24, diz assim: ora, os homens de Israel, que estavam já exaltos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes da tarde.
antes que eu me vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo se obteve de comer. E nós vemos o desespero de Saul. Quando você lê o versículo 18, ainda naquela época a arca estava ali. A Bíblia diz que ele trouxe a arca ali junto, e ali ele começou a fazer, porque a arca simbolizava a presença de Deus, mas o Senhor já não estava com ele. Muitas vezes nós queremos que Deus participe dos nossos votos tolos, da nossa insensatez, do nosso desequilíbrio emocional, das coisas erradas que nós estamos fazendo. Nós invocamos a Deus e nós queremos que Deus venha compartilhar conosco dessas coisas. Era exatamente. Nós vemos aqui, era uma ideia confusa e supersticiosa de Saul. Como muitas pessoas que têm passado por aqui, muitas pessoas que têm chegado no nosso gabinete, muitas pessoas, não é uma, não é duas, não é 5, não é só 10, várias pessoas que passaram, que têm me procurado aqui, muitas delas, nos momentos de crise, buscaram fontes ocultas para solucionar seus problemas. Nós sabemos a história de Saul, que no momento do desequilíbrio, diante de uma circunstância que ele estava, diante quando o Senhor se afasta dele pela sua negligência, pelo seu orgulho, por não obedecer a Deus, ele buscou na macumba, buscou uma feiticeira, buscou uma vidente para solucionar os seus problemas. Quantas pessoas que no momento de crise, vou ligar para o apóstolo tal, para a irmã Joaninha, para a irmã não sei o que, para que Deus use ela como profeta, para falar para mim, me dá uma palavra de esperança, uma palavra de vitória, uma palavra de conquista. Meu querido, meu amado, você tem a palavra de Deus diante de você, você pode consultar a ela, você pode orar as promessas dela, você pode profetizar ela vai fazer a diferença na sua vida. Porque a palavra do Senhor é a maior profecia que eu e você temos para obter todas a vitória. Ele acreditou no seu jejum, nos seus votos. Ele acreditou em tudo aquilo ali. Achava que ia todo trazer a arca e impressionar Deus, para que Deus desse a vitória para ele. Sendo que não era um homem obediente ao Senhor. Não era um homem que tinha o temor do Senhor. E nós vemos, se você ler o capítulo 15, novamente o Senhor dá uma ordem para ele. Ele vai, o Senhor fala, vai lá e mata todos do exército dos amalequitas. Os animais, os cabritos, as ovelhas, tudo que tiver lá, mete fogo, acaba. A Bíblia diz que então ele separou os bois mais gordos, cevados, ou melhores ovelhas, e trouxe para Israel. Sempre desobedecendo, sempre fazendo as coisas contrárias ao que a palavra diz. Mesmo assim querendo obter vitória. Quando nós obedecemos às ordens do Senhor, nós caminhamos em fé. Mas quando nós desobedecemos, quando nós obedecemos às regras humanas, apenas estamos tentando Deus. Quando você obedece à palavra de Deus, então você começa a caminhar em fé. Mas quando você começa a obedecer às regras humanas, então você começa a confrontar a Deus. A primeira prova aqui era a prova de fé que Jonas tomou. Ele cria que o Senhor estaria dando a vitória para ele. E mesmo assim, quando acabou tudo, Saul queria matar o seu filho, porque ele tinha inveja do seu filho, porque o povo estava ao lado do seu filho. Nós vemos no capítulo 45. E aí todo o povo, toda a multidão de Israel,
Ele diz assim, olha, capítulo 45, mas o povo disse a Saul, morrerá porventura Jonatas, o que operou grande salvação em Israel? Tal não sucederá, como vive o Senhor, não lhe dará, não há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois como Deus fez isso hoje, assim o povo livrou Jonatas, para que não morresse. Mesmo assim, o orgulho do coração dele, ele queria matar o seu filho. Quantos de nós, amados, se deixarmos o inimigo agir no nosso coração, muitas vezes queremos matar um irmão, queremos matar um filho, uma filha, queremos por causa do nosso orgulho, porque nós queremos que a nossa palavra prevaleça acima de todas as outras. Nós queremos fazer a nossa justiça própria. E tem muitas pessoas que estão agindo assim na face da terra. Muitas pessoas que eu sou benção enquanto eu sou conveniente a ela. Enquanto eu ajudo a ela, enquanto eu ofereço alguma coisa a ela, enquanto eu sirvo a ela. Mas no momento qual eu deixei de fazer isso, as pessoas querem nos amaldiçoar. Os irmãos que vieram aqui, na sexta-feira eu preguei uma palavra, e eu falei sobre imitações, que tudo aquilo que é original, tudo aquilo que é autêntico, sempre vai ter uma imitação. E o que mais Satanás tem pessoas que me procuram, falou, pastor, da onde eu saí, meus líderes, fulano e tal, Beltrano, eles estão amaldiçoando a minha vida. Da onde que está vendo esse amor? Qual é o trono que está vindo esse amor? É do trono de Deus ou das trevas? Que tipo de pessoa humilde é essa? Existe uma nação de Saul na face da terra, que faz tudo através da sua força, quer que todo mundo obedeça aquilo que não condiz à palavra de Deus, e tem trazido destruição na vida da humanidade. Mas existe o povo de Deus, que obedece a Deus, e que vive essa prática do amor, da humildade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Os dois primeiros reis de Israel, eles foram pastores. Os dois primeiros reis de Israel. A Bíblia fala em 1 Samuel 9:3, que o pai de Saul tinha perdido uma jumenta, e ele manda Saul buscar a jumenta. O pai dele era Quis, e quando ele estava, ele e seu moço, procurando a jumenta do seu pai, ele encontrou o profeta, e o profeta Samuel, Deus tinha uma palavra ao profeta, e o profeta consagrou ele a rei de Israel. Em 1 Samuel 16:11, a Bíblia diz que Samuel foi na casa de Jessé, o belemita, porque o Senhor tinha provido um rei ali, da casa de Jessé. E a Bíblia diz que então Jessé apresentou 7 irmãos diante de Samuel, e Samuel examinou todos eles. Por mais que ele viu Abinadab, achou que era aquele. Por mais que ele viu Samá, achando que era aquele. Por mais que ele achou esse homem deve ser ele. Não, o Senhor falou, Samuel, você olha o exterior da pessoa, eu conheço o coração dele. E até que Jessé apresentou Davi, e a Bíblia diz que Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Na nossa caminhada, nós sabemos que Saul era da tribo de Benjamim, Davi era da tribo de Judá. Tem muitos de nós
Saul era pastor de jumenta, Davi era pastor de ovelha. Tem muitos de nós que vamos pastorear jumenta durante a nossa caminhada, nosso ministério. A jumenta, ela tem as qualidades dela. Ela ajuda, ela trabalha, ela faz todas as coisas na sua força. Você trabalha o dia todo com uma jumenta, ela tem mais força que os demais animais, ela produz muito mais que outros animais, mas só que tem dia, você trabalhou uma semana inteira com ela, mas tem dia que ela não vai aceitar nada. Todo dia você trabalhava com ela, você escovava ela, lavava ela, e depois colocava ela para pastar, para se alimentar. No outro dia você trabalhou, ela produziu, você vai fazer a mesma coisa, vai lavar ela, vai escovar ela, e quando você menos espera, ela te morde, ela te chuta, ela te dá coice. Tem dia que ela não quer trabalhar, você vai chegar e bater nela, chega derrubada e tanto bater, ela não sai do lugar. Porque são jumenta. Ela faz exatamente aquilo que ela quer. Ela toma a decisão exatamente da forma que ela quer. Ela não obedece a ninguém. Tem muitas pessoas dentro do corpo da igreja que ela age exatamente igual a jumenta. Ela faz tudo aquilo que ela quer, vai a hora que ela quer, não obedece a ninguém, não dá satisfação para ninguém. Diferente da ovelha. A ovelha, ela é doce. A ovelha, ela também produz. A ovelha, ela é meiga, ela é obediente. Ela conhece a voz do seu pastor. Existe uma descendência na face da terra, que são a descendência de Saul. Mas existe a outra, que é a descendência de Davi. Davi era rei e sacerdote. A dinastia, Deus não permitiu para Saul, porque a dinastia de Israel tinha que sair da tribo de Judá. Davi era da tribo de Judá. Jesus é da tribo de Judá. Jesus é o nosso supremo pastor. Ele diz lá em João 10:11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por isso nós devemos amar Jesus, nós devemos imitá-lo a Ele, nós devemos servir a Ele, nós devemos adorá-lo a Ele, nós devemos estar para sempre com Ele, nós devemos caminhar dia após dia com Ele, nós devemos obedecer realmente a Sua palavra, nós devemos crer nas promessas que Ele tem para as nossas vidas, em todo o sacrifício, tudo aquilo que Ele fez por mim e por você. E quando nós caminhamos desse princípio, crendo em Jesus, crendo na palavra, comendo do mel, usufruindo do azeite, estando alicerçado na rocha, Deus vai concretizar a Sua vontade, o seu querer, o seu desejo, através da vida de cada um de nós. O inimigo não prevalecerá contra nossas vidas. Você vai ver a derrota do adversário, e o nome do Senhor vai ser glorificado dia após dia através da sua vida, porque você é igreja do Senhor, você é nastia do Senhor aqui na face da terra. Nós somos o povo de Deus. A igreja do Senhor precisa aprender a viver esse padrão espiritual, porque Deus é fiel à sua palavra. Talvez o adversário tenha acuado você, talvez o inimigo tenha colocado você em pânico, para que você não creia mais em Deus, não creia que Deus possa solucionar, trazer cura, libertação, abrir as portas, manifestar sobre a sua vida. Talvez o inimigo tenha bombardeado o teu emocional, talvez você tenha tomado algumas decisões precipitadas também, mas nesta noite o Espírito de Deus está falando conosco. Viva a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, e você vai ver Deus fazendo grandes coisas. Um de vocês vale muito mais do que 1000 que está lá fora. Um de vocês vale muito mais que legiões de demônio que atuam na face da terra, porque vocês são imagem e semelhança de Cristo, e o Espírito de Deus, Ele está em você para fazer coisas grandiosas. Não importa quantos se levantarão,
mas em Cristo Jesus o Senhor peleja por nós. O Senhor dos exércitos, Ele está na frente dessa batalha. Recebe essa palavra, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Louvado seja teu nome, Senhor. Glorificado Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento de gozo, momento de paz, momento de alegria. Pai, eu sinto um derramar, um fluir, um agir do teu Espírito neste lugar. Amados, nós vamos cantar uma parte de um trecho de um cântico aqui. Não saia. O Senhor está falando do meu espírito, porque o Senhor vai tocar em algumas vidas aqui de uma maneira muito especial aqui nesta noite. O Senhor vai ministrar no seu coração, na sua vida, na sua alma, no seu espírito. O Senhor está trazendo luz a algumas vidas aqui que estavam tristes, abatidos, desanimados, cansados. Algumas vidas que estavam cegos nesta noite. O Senhor vai trazer clarear os seus olhos. E a Bíblia diz que os nossos olhos são luz do nosso corpo. Nós vamos cantar uma parte de um cântico aqui. Deixe o Senhor tocar o seu coração. Abra seu coração também. Consiga visualizar a sua vitória, a solução desse problema, a cura da sua alma, a cura do seu físico, a cura no seu interior. Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Sou filho. O Pai me adotou, seu amor, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho.
te louvá-lo, Senhor, por cada vida que se encontra aqui nessa noite, pela sua igreja reunida neste lugar. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Senhor, nós entramos em guerra espiritual, e tudo aquilo que estava afrontando, confrontando teus filhos, ó Pai, já caiu por terra. Aquilo que estava preocupando esse coração, tristeza, desânimo, cansaço, opressão, abatimento na alma, que nesse momento o Senhor traga refrigério, renovo, fortalecimento, porque a guerra é do Senhor, ó Pai. O Senhor está na frente desta batalha. Agindo o Senhor, quem impedirá? Maior é aquilo que está conosco do que está lá no mundo, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Pai, nós tomamos posse das promessas que o Senhor tem na vida de cada um dos teus filhos. E eu profetizo, Senhor, que nenhuma delas cairá por terra. Eu profetizo sobre teus filhos, Pai, cheio do teu poder, cheio da tua presença, cheio da tua graça. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, Espírito Santo. Estenda suas mãos assim. Pai, obrigado por tudo que o Senhor ministrou aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor já abriu portas. Eu sei que o Senhor já ministrou cura, libertação. Pai, eu ligo a salvação de todos aqueles que ainda não confessaram a Ti como Salvador, porque Teu Espírito Santo vai fazer uma reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus, para buscar a sua amada igreja. Amém. Que Deus abençoe. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Dá um abraço, um aperto de mão no seu irmão. Ótima semana.